Tá começando mais um BNcast, o videocast oficial da BioBrasil Fair e Naturaltech 2025. Eu sou a Thaís Moura e hoje eu tenho um papo com Gabi Marques, que é CEO da Polvo Lab. Gabi, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Thaís. Estou feliz de estar aqui. É o nosso quarto ano já de Naturaltech. A gente está sempre prestigiando esse evento, que é o que dá visibilidade para o que a gente está fazendo. Então, muito obrigada pelo convite. Nossa, a gente que te agradece. Vamos falar um pouquinho sobre a missão da Polvo Lab, como é que ela surge e qual é, que é o propósito? Claro, muito bom. Bom, Polvo Lab surgiu 4 anos atrás agora, num pós-pandêmico, onde eu e Ana Maria, que é minha parceira, minha sócia no Polvo Lab, também fundadora, a gente estava muito ansiosa com o que a gente estava vendo de aumento de pobreza no Brasil, né? Esses números são exponenciais. Na época, 30 milhões de brasileiros vivendo com uma renda abaixo de R$250 por mês. E a gente falou, bom, a gente tem que pegar o nosso histórico de trabalho, de vida, de propósito e conectar isso com um modelo de negócio que seja sustentável, rentável e que se retroalimente, mas que envolva o maior número possível de pessoas. Então, Polvo Lab nasce, né, a gente surge exatamente para conectar cadeias produtivas com inclusão produtiva. Então, produtos brasileiros que a gente sabe que a gente tem, com pessoas que estão muito próximas dessas faixas de pobreza e que poderiam estar sendo melhor remuneradas. E aí a nossa grande missão é preparar esses produtos e essas cadeias produtivas para chegarem no mercado de forma mais valorizada, com os ingredientes corretos, usando os jargões da Faria Lima, já que a gente tem que honrar que é a Faria Limer, com o storytelling correto, com a apresentação, com o design, enfim, com tudo que a gente sabe que o consumidor vai precisar. Então o Polvo faz essa conexão entre os produtos de agricultura familiar e extrativismo e o consumidor final. Explica pra gente como é que vocês fazem essa conexão. Perfeito. A gente sempre está buscando um ecossistema produtivo coletivo. Então, é empreendedorismo, mas sempre pensando num coletivo, como que a gente consegue impactar o maior número possível de pessoas. Por isso, a gente acabou encontrando a equação das cooperativas como parceiro ideal para o Polvo Lab. Então, a gente sempre busca, primeiro, um produto, ou seja, uma cadeia produtiva que já exista, a gente não reinventa a roda. Aí a gente prepara esse coletivo de cooperativa, para que essa cooperativa tenha todos os requisitos para poder fazer um acesso a mercado mais digno, mais justo, mais rentável, mais remunerado. É esse incentivo, então, à autonomia, em primeiro lugar? Absolutamente, você falou a palavra-chave. É polvo, já explicando por que é Polvo Lab. Porque a nossa ideia foi, eu e Ana, nós duas estamos vindo de um histórico de sucessos empresariais que a gente teve em outras indústrias e a gente falou, vamos colocar isso à disposição do mercado, mas a gente ainda está muito conectada com o mercado tradicional. Então a gente queria muito ter esse escritório em São Paulo, onde muita coisa acontece, onde está o mercado financeiro, onde estão os nossos amigos, onde estão as outras empresas, para mostrar para esse Brasil, que acaba ficando muito numa bolha, que existe um Brasil muito mais amplo, muito mais diverso, muito mais potente, muito mais competente, muito mais capaz. Então essa cabeça do polvo que a gente fala fica na Faria Lima e aí os nossos tentáculos estão espalhados pelo Brasil todo, mas principalmente no eixo norte e nordeste. Que territórios vocês conectam atualmente? A gente começou pelo Piauí, pelo sertão do Piauí, depois fala um pouquinho mais dele, mas a gente está no Piauí, Bahia, com muito protagonismo na Bahia, uma parceria maravilhosa. Entrando agora no Ceará, também estado incrível, maravilhoso, cheio de oportunidades. A gente já está com produto no Maranhão, mas a gente está com pesquisa acontecendo em todos os estados do Nordeste, alguns do Norte também. Gabi, conta pra gente que tipo de produtos vocês trabalham. Ótimo, até trouxe aqui alguns dos exemplos, mas a gente começou com um queridinho nosso que é o mel mesmo, que é o mel do sertão do Piauí, na região de Simplício Mendes, muito próximo à Serra da Capivara, que é um patrimônio da humanidade incrível e que o brasileiro ainda não conhece, precisa conhecer. E nessa cooperativa, na Comap, que já existia há mais de 20 anos, a gente tinha um ecossistema de apicultores trabalhando, né, obviamente fazendo a colheita do mel orgânico certificado, e vendendo esse mel, principalmente para os Estados Unidos, abaixo do preço de custo, como commodity. Então o Polvo Lab chega nessa equação da Comap para tentar valorizar esse processo produtivo e a penetração do produto no mercado nacional. Então chama mel mesmo, né? A gente fez esse desenvolvimento de marca,
que a gente brinca muito que é esse advocacy, para reforçar que ele é mel de verdade, não tem mais nenhum ingrediente, é só mel mesmo, né? E essa é a graça disso. Falando de um produto que é o terceiro produto mais falsificado no mundo, que é o mel. Então a gente tem mel puro, mel de qualidade, mel orgânico no Brasil e ele estava ali em Simplício Mendes e não estava chegando para o consumidor brasileiro. Então é o primeiro exemplo de produto que a gente trabalha, mas aí depois do mel mesmo veio uma série de produtos que a gente desenvolveu. Então em Ibicaraí, lá na Bahia, sul da Bahia, onde todo mundo sabe que é a região do cacau, cacau cabruca, cacau de qualidade, de agricultura familiar, a gente tem o cacau mesmo, uma parceria com a Bahia Cacau, com a Copfesba, que é uma cooperativa incrível também, a castanha mesmo, a gente tem o licuri, tem a tapioca mesmo, sempre nessa pegada de mostrar para o brasileiro que tem um produto que é aquele ingrediente de verdade. Mas a gente não faz só a nossa marca, a gente faz outras marcas, marcas de clientes varejistas, marca de restaurante. Então o nosso propósito é fazer exatamente essa união. A gente está chegando na indústria agora, pela primeira vez, fazendo parceria com a indústria, para colocar esse ingrediente, esse produto, né, genuinamente brasileiro, de qualidade, e principalmente remunerando melhor o produtor na mão do consumidor final. É que vocês têm um trabalho fundamental com a agricultura familiar, né? Absolutamente. Então, quando eu falo dos tentáculos que estão espalhados, também uma outra curiosidade é que o polvo mesmo, o animal, a maior concentração de neurônios dele não está na cabeça, está nos tentáculos. E é o que a gente repete o tempo em todo, né? A nossa inteligência nessa conexão toda está nos saberes, né? No que aquela comunidade, no que aquela região, no que aquela cultura conhece na produção de uma determinada cadeia produtiva de um determinado produto. Então a gente pluga nesse tentáculo e consegue fazer as conexões dele com o mundo, sempre valorizando isso. Produção de verdade. A gente, em hipótese alguma, né, a gente usa muito essa palavra, a gente não demoniza a indústria, mas a gente deixa claro que essa extração de matéria-prima e o preparo da matéria-prima precisa ser feito com muita qualidade. Então, por isso, a valorização da agricultura familiar no Brasil. E vocês super incentivam essas práticas mais sustentáveis, né? Absolutamente, absolutamente. Não é simples, não é fácil. Está aí o glifosato, tudo quanto é, enfim, veneno possível, cada vez mais disponível, cada vez mais barato no mercado. Posso dizer, assim, com muita certeza que talvez esse fosse o caminho mais fácil, né, para um agricultor conseguir ter uma certa produtividade. Mas a gente acredita muito que quando o produto ele é bem tratado, né, desde sua origem, desde sua produção, é exatamente esse o atributo que ele vai ter no momento da venda que vai diferenciá-lo dos demais. Então, a gente incentiva muito essa produção agroecológica, produção sustentável, produção com biofertilizantes, né, com biodefensivos, exatamente para que o produto seja o mais valorizado possível no final da cadeia. Quais são os principais desafios que vocês encontram na hora de conectar esses pequenos produtores com os grandes mercados? Olha, são vários, assim, mas eu posso elencar em momentos diferentes. Então, o primeiro desafio que o Polvo Lab tem é exatamente esse engajamento da comunidade para esse modelo de negócio que a gente tem, né? O Polvo não é uma organização sem fins lucrativos, a gente é uma empresa. E a gente achou que era muito importante se posicionar como empresa, exatamente porque é o que a gente prega. A gente acredita que quando as pessoas conseguem trabalhar muito bem e ser bem remuneradas por esse trabalho, isso reverbera, isso remunera melhor quem está no entorno, todas as pessoas que são envolvidas nessa cadeia. Então, esse primeiro momento, ele acaba sendo um momento desafiador, porque muitas das cooperativas do norte e do nordeste do Brasil, elas vêm de um histórico de bastante dores, assim. Então, muitas delas cresceram ou foram estruturadas em cima, obviamente, de um incentivo, de dinheiro público, de verbas que foram alocadas para aquelas cooperativas. Então, não necessariamente elas se veem como um negócio. Então, essa primeira mentalidade da cooperativa se vê como um potencial, sim, né, lucrativo e que pode remunerar mais pessoas, é com certeza o primeiro desafio e é de mentalidade. O segundo desafio é a preparação desses produtos para o mercado. Porque o mercado está muito acostumado a trabalhar, a gente sabe, né? E toda essa onda dos superprocessados, ultraprocessados, é muito fácil a gente consumir um produto ultraprocessado. Ele está aí, ele está disponível, né? Então, o que a gente martela muito é que o consumidor não deveria estar fazendo também um esforço absoluto para encontrar produtos de qualidade. Então, onde está o desafio? Em conseguir fazer com que o produto de agricultura familiar, o produto do extrativismo legal, bacana, natural, chegue do lado do produto super ultraprocessado.
Tem até um caso, um exemplo maravilhoso que aconteceu recentemente. A gente trabalha muito em parceria com algumas redes de varejo, né? E é um caminho muito tortuoso esse, porque o varejo não está pronto para receber produto de agricultura familiar, né? O varejo quer um produto que tenha a qualidade das grandes empresas, das grandes indústrias alimentícias. E aí não tem problema nenhum eu citar o nome, mas acho que um dos momentos de maior orgulho que eu tenho no Povo Lab foi quando eu vi essa pasta, que é uma pasta de castanha de caju com cacau, que não tem mais nenhum ingrediente adicionado. Então, pasta de caju processada junto com o cacau, com a massa de cacau, do lado de uma Nutella na prateleira do supermercado. E isso é o máximo, porque eu consumo Nutella, eu acho maravilhoso, eu acho um produto muito gostoso. Sei que não é um produto saudável, não é um produto legal para o meu organismo. Vou comer em algum momento? Vou. Mas eu ter uma opção saudável, legal, garantida na prateleira do supermercado, para mim foi assim, uma das maiores conquistas que a gente teve. Então, te respondendo objetivamente, acho que o desafio mais pesado que a gente tem hoje é de conseguir preparar esses produtos para que eles estejam lado a lado dos produtos que a gente já está acostumado a consumir. E como é importante, né, o consumidor ter essa consciência de onde vem o que ele está comendo, como é feito o que ele está comendo, o alimento que chega para ele ali até o prato, né? Uhum. A gente tem um dado aqui, né, que as pesquisas apontam que 1 em cada 4 brasileiros entende as informações nos rótulos dos produtos alimentícios, né? Fala um pouquinho sobre essa importância de você saber o que você está comendo. Não é chocante isso? É chocante. É chocante. A gente até colocou esse dado na nossa palestra que a gente fez aqui no primeiro dia de Natural Tech, porque é fato, né? Cada vez mais a gente está super, assim, com uma super oferta de informação, né? A gente tem informação de todos os lados, tem aí toda a tecnologia para ajudar, mas ao mesmo tempo a gente não está capaz de processar essas informações. Então, primeiro tem a curiosidade, né, de querer ler um rótulo de produto, né? Então, sei lá, pegar a pasta de castanha de caju. Eu vejo pouquíssimos, que legal que está começando a crescer, mas eu vejo pouquíssimos consumidores que falam, poxa, deixa eu ver o que tem aqui. Ah, só tem castanha de caju e cacau em pó 100%. Pega a lista de ingredientes num produto ultraprocessado, você vai cair de costas, você vai ficar em choque com a quantidade de ingredientes que a gente não sabe nem falar o nome. Né? Mesmo que ele já esteja... E nem sabe o impacto disso no organismo, não, né? Nem considera nada. Pode ser alguma, né? Então, é muito sério esse dado, né? Dos 25% dos brasileiros, dos consumidores, na verdade, que se interessam por isso. E é isso que a gente está buscando. É que o caminho de capacitação e de educação do consumidor também é um caminho caro, tortuoso e longo, né? Não é do dia para a noite que a gente consegue, por exemplo, mostrar para as pessoas todas. A gente viveu esse advento todo do adoçante, né? O açúcar ficou por tanto tempo demonizado, a gente sabe dos malefícios do açúcar refinado no organismo, mas do dia para a noite a oferta de adoçantes cresceu absurdamente. E tem um monte de produto com uma cara legal, com adoçantes que não são legais para o nosso organismo e que estão sendo escolhidos como substitutos do açúcar, simplesmente porque eles estão, né, combatendo ali um adoçante que a gente estava acostumado a ter. Então, tudo que a gente trabalha no Povo Lab vem com essa pegada de ter o mínimo possível de adição de ingredientes, ou de não ter nenhum ingrediente. E acho que é até um passo muito importante daí nessa mini jornada, né, de 3 anos e meio, 4 anos que a gente tem agora. A gente começou trabalhando muitos produtos que não tem nenhum tipo de adição de ingrediente. Então, a tapioca mesmo, a castanha, o cacau, o mel, são produtos que não precisam passar por um processo. Quando eu falo do chocolate, aí eu estou falando de combinação de ingredientes. Quando eu falo, por exemplo, de colocar os nossos ingredientes ou colocar os nossos produtos na indústria, eu estou falando sim de adição de ingredientes. Então, por isso, a gente até fez uma parceria recente com uma gigante de tecnologia e inovação, que é a Tetra Pak, né? Para quê? Para que a gente consiga, dentro dessa tecnologia sueca, conseguir conservar ao máximo as propriedades dos alimentos e dos ingredientes naturais que nós estamos trabalhando. Então, a gente tem uma parceria hoje com a Tetra Pak no desenvolvimento de alguns produtos, principalmente as bebidas, mas virão coisas fora da caixa. Eles me matam se eu falo fora da caixa, porque é na caixa, né? Mas produtos na caixinha da Tetra Pak. Mas esse produto, por exemplo, da do Bem, daqui a pouco vai ter novidade, porque a gente consegue levar produto de agricultura familiar para uma marca que é muito legal, enfim. Então, já estou dando mais spoiler do que devo dar.
Nossa, mas para mostrar que tem coisa saber. legal, né? E saber que tem coisa legal vindo por aí, né? Tem muita coisa legal. Vocês estão participando aqui da feira, é o quarto ano que vocês participam? É o quarto ano. A gente não tem um stand do Polvo Lab aqui, exatamente porque o protagonismo tem que estar nos nossos parceiros, nos produtores. Então, esse ano a gente está aqui com o pessoal da CAR, né, que é essa agência de desenvolvimento para a agricultura familiar, desenvolvimento rural da Bahia, que está com um stand incrível, que valeu muito a pena ver, visitar, e a gente teve bastante trânsito por lá. E a CAR está conseguindo mostrar para o estado da Bahia que a agricultura familiar realmente tem estágios diferentes. Então tem comunidades quilombolas que trabalham com agricultura familiar e que tem um produto que ainda está num estágio inicial, mas que já pode estar sendo comercializado e consumido e produzido. Mas também tem agroindústrias da agricultura familiar. A gente tem estruturas na Bahia, como lá em Irecê, tem até que o pessoal me ajudou a deixar o milhão aqui, ó, tô com 1 milhão atrás de mim. O milho mesmo, o flocão de milho de Irecê, da Copirecê na Bahia, isso aqui é um fenômeno. É milho não transgênico, que é uma coisa muito protagonista mesmo, muito importante para o Brasil. É que a maioria dos produtos do flocão, né, do flocão do milho, eles são produtos transgênicos, né? São produtos transgênicos, porque é muito difícil produzir grão sem trabalhar, né, com todos os defensivos que a gente sabe que são necessários. Nesse caso do milho mesmo, essa cooperativa, que é um fenômeno, a Copirecê, lá em Irecê, na Bahia, no sertão da Bahia, eles estão conseguindo já com um grande grupo, né, já são mais de 400 produtores de milho não transgênico, fazer o flocão, aí daqui a pouco a gente vai ter o macarrão sem glúten, polenta, enfim, toda uma infinidade de produtos, mas tudo isso para falar que tem a agroindústria. O investimento que foi feito em maquinário nessa cooperativa, ela está pau a pau com qualquer outra indústria do mercado. Então, aos poucos a gente começa a ter, assim, esses produtos aparecendo para o mercado, ainda estão de maneira muito tímida, mas o nosso propósito, né, como Polvo Lab, é fazer eles virem com tudo. Então, a gente falou de estar na prateleira do supermercado, do lado dos produtos convencionais de mercado, a gente quer muito isso, mas a gente também está no food service, a gente também está nos restaurantes, né? A gente cada vez mais tem feito parcerias com chefes legais que mostram o ingrediente brasileiro como ele deve ser, né? É gostoso falar de Brasil. Para qualquer lugar do mundo que a gente viaja e fala de Brasil, todo mundo fala da nossa culinária, todo mundo fala da nossa gastronomia. Não faz sentido nenhum, né? A gente ser um país brasileiro, um país em que o Nordeste é enorme, que tem uma infinidade de coisas legais para oferecer e que a nossa base de alimentação acaba sendo farinha branca e ultraprocessados, né? A gente precisa voltar, né, para o protagonismo do feijão, o protagonismo das proteínas brasileiras, totalmente. Não é? A gente tem que comer mais peixe, a gente tem que comer mais óleos legais e naturais e bacanas. Eu vejo ainda pouco, que legal que tem um movimento começando a acontecer, mas eu vejo pouco o Brasil vendendo no Brasil. Então acho que é isso que a gente prega, é por isso que a gente é apaixonada, e a agricultura familiar é uma ferramenta maravilhosa para a gente conseguir ver esse nosso Brasil protagonista também na hora de repartir a renda de uma maneira mais justa, de uma maneira mais legal. E a importância de momentos como esse aqui, vocês estão na Naturaltech, né? Junto com mais de 1.200 marcas expondo, então a gente tem marcas grandes, empreendedores pequenos e a agricultura familiar, tipo, chegando aqui nesse espaço. Qual a importância de participar desse momento? É fundamental, né? Eu acho que se a gente reclama que a gente ainda não tem visibilidade com o produto de agricultura familiar, é exatamente porque a gente tem que ocupar esses espaços, né? Então eu sei que acaba tendo uma crítica muito forte, né? A Naturaltech já é um produto incrível, que tomou asas, que está voando e que a Francal executa tão bem. E tem muitos produtos aqui que não tem a pegada do natural 100%. E está tudo bem. Eu acho que essa é a grande discussão do mercado. Então, o que eu acho que a agricultura familiar tem que fazer é cada vez mais correr atrás e conseguir apresentar os produtos, porque a indústria não vai parar. Não vai parar de ter novidade, não vai parar de ter produto, enfim, com um processo produtivo diferente, com adição de ingredientes. Então, acho que é tentar fazer barulho igual, né? Às vezes não com o mesmo orçamento, a gente sabe que é muito mais difícil, mas tentar ocupar esses espaços e fazer isso de maneira também com muita competência, né? Acho que uma outra coisa muito importante num evento como esse é o público que esse evento consegue reunir, né? Eu acabei de vir de feiras enormes lá fora do Brasil, em que acabam tendo, né, esse papel de mostrar novidade de produto,
e essa feira não fica nada atrás, né? Aqui a gente consegue ver o que tem de novidade, quais são os desafios da indústria também, porque a gente acaba falando muito com os colegas todos da indústria alimentícia por aqui, dos suplementos, né? O que pode, o que não pode. Isso está acontecendo em qualquer lugar do mundo e o Brasil não está atrás. Então, é vitrine. Naturaltech é vitrine. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de futuro? Quais são os próximos passos aí da Povolab? O que é que vocês planejam? Como vocês planejam aumentar, né, o impacto na promoção dos alimentos orgânicos no Brasil? Ótimo. Bom, a gente já está conseguindo chegar com esses produtos que a gente preparou com as parcerias com as cooperativas, né, que a gente tem hoje, em aproximadamente 12 mil famílias impactadas com renda por conta desses produtos. Isso para a gente é muito legal. Mas o nosso objetivo como empresa, como empresárias, como fundadoras, meu e da Ana, é a gente chegar em 1 milhão de brasileiros impactados por esses produtos do Povolab. Então, cada vez mais, vou pegar aqui, ó, meu 1 milhão de volta para mostrar o exemplo para vocês. Cada vez mais o que a gente quer é poder colocar esse selo do Povolab aqui nos produtos, inclusive da indústria, que o que esse selo representa, o que esse selo significa. Que aqui existe um trabalho de monitoramento e acompanhamento do impacto tanto social, na renda das pessoas que produziram, como ambiental. Então a gente faz todo esse, né, escrutínio, digamos, uma due diligence do que esse produto consegue causar de impacto. Olha que maravilha, ingrediente, farinha de milho flocada non-GMO. Não contém glúten, não contém mais nada, né? É um produtaço desse sem nenhum ingrediente. É tudo e basta, né? É milho mesmo, não é? É tapioca mesmo, é castanha mesmo, é cacau mesmo, é mel mesmo e é licuri mesmo. Aliás, o licuri é uma história muito legal, né? Você falou de futuro e às vezes o futuro está no simples. Licuri, conhece licuri? Conheci hoje aqui na feira. A gente recebeu um entrevistado que trouxe o licuri pra gente. Olha também só. Um produtor da Bahia, também da agricultura familiar. E assim, nossa, maravilhoso, não é maravilhoso? Incrível. Licuri é uma coisa que o brasileiro ainda não conhece, em geral, né? E ele está lá, é fruto do extrativismo, consegue remunerar uma centena de mulheres ali naquela região, principalmente em Capim Grosso, onde a gente está trabalhando, mas também de outras regiões, de outros lugares da Bahia. Mas tem tantos licuris espalhados por esse Brasil, tantos babaçus, sabe? Tantos, enfim, cambucis. O Brasil ainda é muito rico, então eu acho que para o futuro trabalhar o básico, que é mostrar o produto brasileiro e dar essa visibilidade e também orientar as formas de consumo, né? O licuri, por exemplo, é um produto histórico que as pessoas colocavam num cordãozinho de licuri, tem uma história muito interessante e aí as mulheres iam comendo o cordãozinho de licuri aos poucos. Se você vai na Bahia, dependendo da região que você tá, tem até uma expressão super engraçada, que os homens falam assim, mas você é um homem ou um licuri? Aí eu só fui aprender também depois que a gente conheceu a comunidade. O brasileiro não conhece, então é trabalhar o básico muito bem feito, né, da matéria-prima, mas principalmente começar a trabalhar essa parte, né, de industrialização, tecnologia e inovação, para garantir que o ingrediente bacana, com rastreabilidade, com sustentabilidade, com impacto, chegue na indústria. A gente rodou muito a feira aqui, a gente conversou com muitos colegas, tem muito produto legal ali com claim de saudável e sustentável, que está importando matéria-prima de quase 100% ali dos seus ingredientes. Isso não é legal. A gente tem que importar exatamente o que não tem aqui no Brasil. E aí vem o que não tem no Brasil. Num país como esse, o que não tem no Brasil? Então, ou está sendo mal trabalhado, ou as pessoas realmente não estão sendo mal explorado aqui, né? Exatamente isso, exatamente isso. A gente está cansado de ver, né, essa alta do cacau que teve, né, mais recentemente, também acaba acontecendo muita alta do café. O produto bom que a gente tem, ele é exportado para fora. A gente acaba ficando com uma coisa péssima que resta por aqui. Então, a única maneira da gente ter o ingrediente de qualidade, né, e não ficar com o que sobrou da exportação, é trabalhando com produto de agricultura familiar. É dando visibilidade para isso, né? E tentando minimizar os atravessadores dessa cadeia, né? Povolab não compra nenhum ingrediente de agricultura familiar. Eu não compro nenhum produto de agricultura familiar. O que a gente faz é preparar esses produtos dentro das cooperativas para que as cooperativas façam a comercialização desses produtos. Então, o nosso modelo de negócio, né, até para quem está curioso, a gente ganha no sucesso desses produtos. Então, quando a tapioca mesmo é vendida lá no varanda, né, por, sei lá, R$23, R$25 o pacote, o Povolab tem uma porcentagem do sucesso da venda da tapioca mesmo. Isso é que garante o nosso trabalho, que às vezes a gente tem um curto, médio ou longo prazo
para ter esse retorno do investimento que a gente está fazendo lá na ponta, né? Mas é muito recompensador. Nossa, e todo mundo ganha, né? É uma cadeia que ganha com isso. Todo mundo ganha. O que é legal agora, nesse todo mundo ganha, é que a gente começou, obviamente, desenvolvendo os produtos, muito com investimento próprio, né? A gente ainda não abriu para captação, a gente é um fundo privado, é talvez um próximo passo também para que a gente consiga ter mais tentáculos espalhados Brasil afora. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu, quando a gente começou a desenvolver esses produtos, os governos estaduais vieram nos procurar para que a gente orientasse quais vocações naquele estado poderia ser melhor trabalhada. Então, por isso que a gente tem uma parceria muito legal hoje com o governo do estado do Piauí, desenvolvendo produtos de segunda geração, que a gente chama, produtos super inovadores. Então, do mel mesmo está saindo um carbogel de mel orgânico, bacana, que Nossa, aí a gente legal. Pode estar consumindo o tempo todo. A gente ainda não lançou aqui na feira, mas vai estar no ano que vem com certeza. Olha aí o spoiler. Não é? Spoiler é bom esse para o ano que vem. Mas olha que legal, é uma coisa que é completamente fora da caixa, né? Porque cada vez mais os produtores, né, e as indústrias do carbogel, dos suplementos, eles estão buscando baratear o ingrediente. A gente fez o caminho contrário. A gente foi no ingrediente que é exatamente o mais valioso, que é o mel orgânico, e que ele não precisa de tantos aditivos para ser um super carbogel, um super pré-treino, né? Então, eu acho que esse também é uma provocação para os nutricionistas, né, para esse pessoal de saúde que está especificando o produto. Cada vez mais dá para trabalhar menos com o sintético. A gente tem possibilidade de oferta, né, de matéria-prima. A gente citou aqui na nossa palestra também, no primeiro dia, um exemplo que a gente viu que virou uma paleta mexicana aqui no Brasil, que foi a quinua. Né? 4 anos atrás todo mundo falava de quinua e isso acabou entrando na prescrição de um monte de nutricionista. Do dia a dia, de repente, estava vendo um monte de quinua e até em cardápio de restaurante. Quinua é importada. 90% da quinua do Brasil é importada. A gente ainda não está produzindo quinua. Por que a gente está consumindo quinua e foi especificada? Ela tem as mesmas propriedades nutricionais que outros alimentos de um feijão, por exemplo. A gente tem feijões brasileiros maravilhosos que poderiam ser um ótimo substituto da quinua. Então, acho que a gente usa muito esse termo, sabe? Que o Brasil precisa voltar a ser sexy, né? Ai, mas a quinua, ninguém ouviu falar, vou consumir isso, blá, blá. Tá, tem feijão legal, tem feijão de agricultura familiar, sabe? Tantas ervas, tantas coisas legais que a gente tem no nosso portfólio, né, que poderiam estar sendo trabalhadas de maneira mais valorizada. Então, acho que é isso que a gente está buscando. A gente está buscando muito parceria com as indústrias, com as marcas. A gente está conseguindo fazer bebidas vegetais maravilhosas com base de agricultura familiar e com base de extrativismo, que beneficiam o maior número possível de pessoas. E a gente está, assim, rumando para esse nosso objetivo de chegar em 1 milhão de brasileiros. Então, a gente chega lá, mas terão os desafios que a gente já sabe que a gente começa a trabalhar com eles desde já. E que trabalho importante, Gabi. Para finalizar, para a gente fechar aqui o BNcast, que mensagem a Povolab deixa para quem quer consumir de forma mais consciente, né? Quem quer fazer escolhas com mais consciência? Acompanhe a gente no Instagram, acompanhe a gente nas redes sociais, leiam rótulos. A gente lê tudo, a instrução de tudo, leiam rótulos, porque ali a gente vai ver que tem muita coisa escondida que a gente não quer consumir. E é isso, se informem. A agricultura familiar pode chegar para você também, que está na Faria Lima, como nós estamos, mas ela deve ser disseminada para o Brasil todo. Quais são as redes sociais? É Povolab, @Povolab, pode procurar a gente lá no Instagram, vocês vão ver que tem bastante movimentação, inclusive mostrando muito de Naturaltech. Que bom! Acompanha a gente no LinkedIn também, que ali a gente acaba colocando os artigos mais densos, o que a gente pensa como mercado. Enfim, estou super à disposição, vou amar fazer contato com vocês. Muito bom. Obrigada, Gabi, pela participação. Uma honra. E é isso, o BNcast de hoje fica por aqui. Se você gostou, curte, compartilha e continua aí acompanhando as nossas entrevistas. Até a próxima.